Saborosas estas bolachas que a Ana Marco trouxe. Quais bolachas São que a Ana boas. Marco trouxe? Exactly. Ias prometido trazer bolachas todas. Tinha. Tinha. Sim. Não me lembro. Aquelas que se colam debaixo da placa. Uhum. Tiago é que se queixou. Música, mestre! Monopaint. Jour de la Reine. Olitos La Reine. Pois é, nós já todos... Duchesse, omelette e fromage. E havia também uma versão em portuguesa que também não podemos cantar por causa das crianças. Tinha 7 palmos no... Sabes isso? Gravíssimo. Pois é, nós já todos ouvimos esta música milhares de vezes. Claro, quanto mais não seja quando levam nos cornos na bola. Pois é. Não, que eles também já levaram. Já levaram. E não foi verdade. pouco. Gostaram. Lindo esse gol do Éder. É lá. É o hino nacional francês. E agora vamos conhecer um pouco da história deste hino, que eu tenho a certeza que não sabem a história deste hino. Não sei a Foi história uma gaja deste muito hino. bêbada no Caixedré e começou Allons enfants de la patrie. Neste dia, e porque é que vamos saber a história deste hino? Em 1836 morria em Choisy-le-Roi. 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 Merlin. É uma loja de martelos. Choisy-le-Roi Merlin. Por acaso fui há pouco tempo e fiquei fascinado com aquilo tudo. É incrível, é? Ah, Pois já é. entrei. Dá vontade de rebentar a casa Tudo, toda e sim, fazer sim. tudo de novo. Trinchas, tudo, tintas, É mesmo, tudo. nossa, é um vício isso. Por isso é que estão lá, homens, olha, assim não estão a bater nos filhos e não sei o quê. Aos 76 anos tinham. É para o que o bricolagem serve, eu acho. É. Para deixares da. Onde é que eu vou bater com este martelo? Esta estante. Pam, pam, Para pam. ser injusto, que há muitas mulheres ótimas no bricolagem. Tinha ele 76 anos. Cada vez pior. Falamos do oficial do exército francês, Roger de Lille. Roger de Lille. Roger de Lille. Roger é apelido, não é Roger, é Roger de Lille. Roger. Ele chamava-se o nome próprio Claude. Claude Joseph Roger de Lille nasceu em 1760 em Lons-le-Saunier. Isto está ótimo. Para hoje. No túmulo dele está lá Lons-le-Saunier e depois Choisy-le-Roi. Venha ao diabo e escolha. Ora, quando este tipo nasceu, ele vai ser militar, como eu já disse, era rei de França quem? O Luís XV. Luís XV. O avô, que era o Luís XVI, o 14, aliás, que eles não andavam Não para davam para trás. Isso era antes de Cristo, é que as pessoas andavam todas para trás. Os relógios todos ao contrário. Sim, Paulo X e depois começou a... Faz 37 Falavam anos. todos assim. Tenho 37, quase a fazer 37. Era antes de Cristo, era assim. Ora, o avô do rei Luís XV é o Luís XIV, o famoso rei Sol, toda a gente já ouviu falar. Ele reinou durante tanto tempo, foram 72 anos. Ele foi rei muito criança ainda. É o reinado mais longo da história, pelo menos registado. Claro que eles depois na Bíblia vêm uns que eles eram reis 1000 anos e não sei o quê. Pois. Mas registado é o rei que teve mais tempo. E quando ele morreu, Luís XIV, já só o bisneto é que o sucedeu, porque o filho e o neto, entretanto, já tinham quinado. Ou seja, o Luís XV era bisneto do Luís XIV, assim é que está certo. Bom, ao Luís XV vai suceder o seu filho, que é o famoso Luís XVI, e a rainha, a Maria Antonieta. A coisa já sabemos que vai dar para o torto. Nós chegamos ao ano de 1789, o povo está furioso. Bem, se tivesse também se calhar em 1789 Pois, também estava, teria dado e em 1790 também continuava. Sim. Eles iam para o Facebook, passavam. Isto não há a ver. Por acaso, às vezes é engraçado Chupistas. imaginar como seria O Facebook em 1789. Sim, pá. isso é uma coisa esperta. O povo estava pobre, também estava em 88 e voltou a estar em 90. Estava com fome, e talvez estivesse menos em 90. E sobretudo, claro, estava muito invejoso, que é o problema sempre do povo nas revoluções. Porque eles dizem que é as condições de trabalho, Não, a eles queriam era habitação, viver o pão. naqueles palacetes. Claro, paz, pão e habitação. Não, queremos é a vida dos ricos, que é o que eles fazem assim que conseguem. Paz, marisco e palácios. Paz. Exato, paz. Bom, o que era o grande problema? As pessoas passavam muito mal. Tinha havido doenças em Paris, aquelas pestes, aquelas cóleras, aquelas porcarias todas. Tinham estado em guerra, portanto, havia mesmo dinheiro nenhum. E a aristocracia, e sobretudo o rei, esta corte do Luís XVI, vivia lá no fundo uma bolha, tal e qual. Em Versailles, nem sabiam quem era o povo, se havia povo, calculavam que sim, porque as portas. Teve uma altura que disse assim: isto já é automático. Ah, não, está aqui uma pessoa atrás. Deve ser
ser do povo. Uma pessoa. Há de ser do povo. Mas olha, Gravíssimo. era mais ou menos, não diziam as coisas, mas deviam fazer brincadeiras como nós estamos aqui a fazer, de certeza. E pronto, e passaram-se da marmita, o povo passou-se da marmita, a marmita estava completamente vazia e isto vai dar uma grande chatice. O rei, assim que percebe estas convulsões sociais todas a borbulhar, manda fazer o quê? Reforçar a principal guarnição militar da cidade de Paris, que era uma fortaleza, a fortaleza da Bastilha, ficava precisamente em Paris e ficava, e acho que ainda fica. Mas agora tenha mudado para Bercy, sabem, aquela amadora francesa. Bom, foi pior a emenda que o soneto, porque no dia 14 de julho a populaça toma a Bastilha e depois fartaram-se de depois matar, ficaram porque é pouco dava. Claro, Doidos, doidos. Sede durante a noite toda. Sim, Que garrafa, securas! garrafa d'água, tudo com os óculos escuros. Que é pouco dá a Bastilha, claro. Giro. E começa assim uma revolução com uns quantos tipos à cabeça que era preciso dizer não eram do povo propriamente, mas eram uns intelectuais ali à cabeça, e vai acabar aquela festança. O Luís XVI deixa de ser um rei absoluto, o rei ele não vai ser deposto logo, longe disso, e a França vai se tornar uma monarquia constitucional, ou seja, o poder absoluto do rei desaparece e ele passa a estar subordinado a uma Constituição, que se assina, e também a uma Assembleia que vota as suas leis e ele no fundo assina. E vai começar assim a acabar a ordem social que reinava na Europa há mais de 1000 anos. Para terem uma ideia, o Luís XVI descendia por linha masculina do Hugo Capeto, que já era rei de França no século X. Portanto, temos aqui mesmo Caramba. 1000 anos de Sem taxas. interrupções. Bolas. Taxas. Nem as empresas públicas portuguesas. É verdade, ponham lá, eram sempre os mesmos também, vai lá tu à frente. E mesmo se podia dizer que todos os reis da Europa, de resto, eram dinastias que vinham da Idade Média, de muitos anos antes, 1000 anos mais ou menos. Era aquilo que nós chamamos o Antigo Regime, o Ancien Regime, que começava a acabar precisamente neste 14 de julho. Os revoltosos publicaram a importantíssima Declaração dos Direitos do Homem. Eu falei aqui, há uma mulher incrível durante esta altura que publica a Declaração dos Direitos das Mulheres, porque ela ficou assim, então, mas nós participámos na Revolução e não aparecemos. sim, Falámos dela aqui pois também. foi. Procurem o episódio, que eu não me lembro o nome dela, mas também são só 1000. Não foi assim há tanto Os homens tempo. não é. Portanto, Descartam tem essa mais- parte, sim, sim. Depois também há o 11 de setembro, não sei o que, mas não é. A baleia, Ah, sim, a onda a baleia, baleia. exato. Também não é. Do Free Willy. Não é. Mas também não é. Bem, isto proclama o quê? A igualdade de todos os cidadãos perante a lei e até hoje é a base das constituições de quase todo o mundo. Não ficou por aí, eles também obrigaram a família real a deixar Versailles, também um grupo de mulheres, curiosamente, quem invade Versailles, e vão se mudar para Paris, obrigam a família real a estar em Paris, um bocado para simbolizar, estão aqui ao lado da Assembleia, vocês têm que estar aqui onde está o poder, acho que se percebe, não é? Claro. Coitados. E depois já se sabe, e vais a uma pastelaria, toma lá, o que é que queres? O que é que as pessoas em Paris são ordinaríssimas? Era a É para o Luís Versailles, na altura, que XVI, tal e servia qual, os tal e bolinhos. A revolução vai continuar e ninguém se entende muito bem que rumo é que hão de tomar. Ou seja, quando foi para partir aquilo tudo, estava toda a gente de acordo. Mas assim que a coisa deu-se, aconteceu também na Rússia, acontece muito nas revoluções, porque depois estão muitas forças juntas. Uns que queriam a monarquia constitucional, uns que queriam uma república, uns que queriam isto, uns que queriam rebentar com tudo e, portanto, começam-se a separar as forças revolucionárias. No meio desta confusão toda, o rei e a rainha percebem isto vai dar mal, isto vai correr mal. Vai dar mal. Vai dar Parecia. Molho, vai dar molho. E eles resolvem-se pôr ao fresco. Vão fugir para a Áustria, a pé. Com É lá. a roupa do corpo, que valia 10 Uma mão à frente 10 e outra milhões. atrás, de certeza. Assim, nunca mais lá chegamos. Mas a roupa do corpo, nesta altura, por acaso, valia imenso dinheiro. Pois é. É verdade. Foi com a roupa do corpo, assim também eu. Bom, eu lembro que a Maria Antonieta era austríaca, ela era irmã do próprio imperador da Áustria e, portanto, iam refugiar-se em casa deles, seguramente, num sofá que ele lá tinha sempre. Quem já foi a Viena sabe bem como é que era aquelas casas. Só que o plano não corre bem, eles são apanhados na fuga e depois os acontecimentos vão se precipitar. Eles são presos e a confusão aumenta. O imperador da Áustria, o irmão da Maria Antonieta, manda dizer: se fizerem mal à minha irmã, se vocês tocam na minha irmã, Ui. nem que seja chamar-lhe, eu vou aí e resolvo essa chatice toda. E vai haver chatice. As potências estrangeiras, as velhas monarquias, a Áustria, a Inglaterra, os alemães, também a Rússia, vão declarar guerra à França, que são as chamadas as guerras revolucionárias, porque eles viam, não podemos deixar que isto vença em França, porque senão estamos a pôr em causa o nosso próprio poder, o nosso próprio direito, e então vão declarar guerra à França. São as guerras revolucionárias e é nestas guerras que vai entrar o nosso Claude. Durante um jantar lá na messe de oficiais, há um general qualquer que sabia que ele era músico amador e gostava de
Vou-lhe pedir, olha, componha uma marcha militar para dar ânimo aos soldados. A França não tem assim nenhuma. Isso é uma coisa animada, uma modinha assim animada. Exatamente. Uma coisa A tipo puxar para sozinha. cima, não é? Uma cena. Tipo sozinha. Sozinha. Sim, não sei o que o nosso Claude ficou a matutar naquilo, foi para o quadro. Para o quadro deve ter fumado um canhão, bebeu umas litrosas, Claro. tipo a Catarina. E então, o que é que isto vai dar? Sentou-se à secretária e da pena dele vai sair a melodia e os versos que hoje são imortais. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Vamos, rapazes da pátria, o dia da glória chegou, contra nós ergue-se a tirania, levanta-se a bandeira ensanguentada. Em português sou tudo sempre muito melhor. Sim, sim. Chamou-lhe canto de guerra para o exército do Reno. Só mais tarde, é quando os soldados começaram a cantar esta marcha, enquanto estavam a ir de Marselha para Paris, é que vai ganhar o nome a Marselhesa. E poucos anos depois vai se tornar o hino de França, e é até hoje, sem uma alteração à sua letra. E quanto ao resto da Revolução, vai continuar toda a gente a gritar para o seu lado. O Luís e a Maria Antonieta vão ser condenados à morte e são executados na recentíssima invenção da guilhotina, e a França vai mergulhar numa orgia de morte ótima, incrível. Eu adorei estar nesta altura em França. E safaste. Sim, era ótimo, porque era aquela coisa do não acordavas ao domingo a dizer foi com isto para a cama. Isso é verdade. Tiravas, não tinham... Era levar um pouco a Era mais asfixia longe demais. Exato, não, foi aqui que as pessoas começaram mais a ligar ao corpo até do que à cara. Feita da Revolução Francesa. Primeiro mataram os aristocratas, depois os revolucionários começaram a cortar a cabeça uns aos outros, num período a que se chama o Grande Terror. Num ano, estima-se que tenham sido guilhotinadas 40 mil pessoas. Que horror. E aqui falamos de pessoas mesmo, não estamos a falar de povo. Bom, a Revolução vai durar ao todo 10 anos, até que há um brilhante e jovem general que se tinha destacado nas tais guerras revolucionárias, que vai derrubar o governo e vai se tornar imperador. O seu nome? Napoleão Bonaparte. Claro, graças a ele, a França ganhou as tais guerras contra as potências todas. Ele era um brilhante militar, e é assim, por ter a França ganhado nesta altura, que as ideias revolucionárias se espalham por toda a Europa e vão espalhar esta revolução. Também vão chegar a Portugal, que rapidamente, não é logo, mas uns anos depois, deixa de ser uma monarquia absoluta. O Napoleão é o verdadeiro triunfo da revolução. Ele é um plebeu que vai tirar o rabo do trono às antiquíssimas famílias reais. Ele consegue fazer isso. Os ingleses depois vão derrotá-lo em Waterloo, mas a semente estava lá lançada. As monarquias absolutas na Europa caíram todas. 100 anos depois, acabam por cair naquilo durante aqueles 100 anos, até à Primeira Guerra Mundial, caem todas. Desaparece este sistema antigo, este mundo antigo. Hoje só existem 4 em todo o mundo: Brunei, Omã, Arábia Saudita e, na Europa, o Vaticano, que é considerado, para efeitos políticos, uma monarquia absoluta eletiva. A era moderna, o tempo que nós vivemos, começou ali, em Paris, com a derrocada da ordem social milenar e o nascimento de outra que vai pôr os cidadãos, o povo, no fundo, no centro do poder. E vamos todos lembrar os 3 pilares belíssimos em que ela assentou: a liberdade, a igualdade e também, e nunca esquecer, a fraternidade, que parece o menos importante destes todos. Porém, Mas eu diria que o menos importante até é a igualdade. O Roger de Lille Gravíssimo. morreu faz hoje 187 anos.